Acho que todo mundo sabe que 90% dos isekais, o mundo principal em que os personagens são transportados, é quase sempre um mundo medieval de no mínimo uns 1000 anos ou mais atrás do nosso mundo atual. E é sempre um mundo cheio de magia, com reinos e criaturas bem básicas de qualquer tipo de mundo de fantasia. Mas o anime que eu vou falar hoje decidiu fazer o contrário, com um conceito que não é muito usado. E mesmo que já tenha sido usado, ele decidiu adicionar algumas coisinhas a mais para deixar um pouco mais interessante. Hoje eu vou falar de Recreators, um isekai reverso onde vários personagens de várias obras vão pro nosso mundo pra cair na porrada. Eu vou primeiro dar uma resumida braba na história, falando do primeiro episódio e bem pouco dos outros dois. E também eu já vou avisando que esse vídeo vai ter alguns pequenos spoilers do anime, então quando eu terminar de falar da história, se não quiser spoilers, vai direto assistir. O anime basicamente se passa no nosso mundo normal, onde assim como no Japão do nosso mundo, tem vários animes e obras que fazem muito sucesso. E o nosso protagonista, chamado Sota Mizushino, é uma pessoa que curte muito essas obras, e daria pra dizer que ele é basicamente o otaku como a gente. Até que enquanto ele assistia um anime de mecha, o tablet dele começa a literalmente bugar, e a protagonista do anime, chamada Celésia, começa a enfrentar uma personagem que nunca existiu na obra dela. Eles não falam nesse episódio, só falam muito mais pra frente, mas o nome dessa personagem é Altair. Facilmente uma das, se não a melhor personagem desse anime, e uma das personagens mais fortes dos animes. Ela é tão forte que sem nenhuma dificuldade conseguiu acabar com o mecha da Celésia, e tava começando a dar um pau nela. Então de algum jeito o Sota acaba sendo transportado pro meio do anime e ficando no meio da luta entre as duas. E sabendo que ele estava lá, a Celésia tentou proteger ele. Mas uma coisa muito interessante que acaba acontecendo é que Altair parecia conhecer o Sota, enquanto o próprio nem fazia ideia de quem ela era. Ou pelo menos era o que ele pensava. Por sorte, o Sota junto da Celésia acaba sendo levado de volta pro mundo dele. E aí começa aquela famosa cena, onde o personagem de uma certa época fica completamente perdido com o que tá acontecendo, e a primeira coisa que faz é ficar ameaçando a única pessoa que poderia dar informações a ele. Até que depois de explicar que ela era basicamente um anime, que as pessoas basicamente viam ela, a Altair, que antes estava no anime da Celésia, acaba indo ao mundo real e explica que ela era responsável por tê-la trazido a esse mundo que ela carinhosamente chamava de terrível mundo dos deuses. Errada ela não tá também, e ela nem explica muita coisa e pede pra Celésia acompanhá-la. Só que vendo que ela era bem suspeita, usando como argumento a risada dela, ela se recusa a acompanhá-la e sai correndo junto com Sota, chegando até mesmo a roubar um carro de um cara aleatório. Mas chegou um momento em que não tinha jeito e ela acabou lutando contra Altair. E já com apenas alguns segundos de luta, tu já vê que ela é bem poderosa. E isso é só porque tu nem faz ideia dos poderes dela. Mas quando você descobre, você já vê que não importa o quanto ela tentasse, a Celésia nunca conseguiria vencer da Altair, mesmo que tivesse junto com o mecha dela. Pra sorte dela, uma personagem chamada Meteora, que veio de um jogo diferente da Celésia, chegou no meio da luta só pra ajudá-la um pouco. Mas ela nem deu explicação nem nada e já foi embora na mesma hora. E aí quando a luta acabou, tem uma cena tanto quanto bonitinha da Celésia se despedindo do Sota, até se desculpando pela marca que ela deixou nele, fazendo até parecer que eles não iam se encontrar tão cedo. Só que aí no dia seguinte o Sota já encontra as duas no quarto dele, e ele nem esperava o problema que ele ia acabar se metendo. Por meio da Meteora, que é meio que uma ex-máquina de conhecimento, eles conseguem saber que a Altair tem um plano de trazer criações, que é como eles chamam os personagens trazidos para o mundo real, para conversar com os criadores e melhorar o mundo deles. O que pode ser uma ideia que pode dar um pequeno problema, né? Porque vamos ser sinceros, o tanto de obra que tem de atrocidade, o mínimo que poderia acontecer se o protagonista viesse pro nosso mundo é querer espancar ou até matar o próprio criador. Tipo, imagina se o Subaru viesse pro nosso mundo e descobrisse que tudo o que ele passa é tudo por causa de um cara colocar tudo no maldito pedaço de papel. E esse cara ainda escreve com gosto as mortes dele. Mano, ele ia espancar o tapete até amassar a cara do maluco. Então assim, é melhor a gente agradecer por não existir uma Altair na vida real, porque senão os autores e possivelmente o público tava fudido. Mas acontece que a Meteora tava escondendo uma informação que era muito importante. E ela tava escondendo isso porque ela tinha algumas ressalvas sobre o mundo real, ver o mundo dela, que era bem caótico como entretenimento. Mas após alguns acontecimentos e ela pensar bastante, ela finalmente decidiu revelar essa informação. Acontece que ela sabia desde o início que o verdadeiro plano da Altair era a destruição do mundo, mas não trazendo vários personagens e junto deles destruindo tudo que eles vêm pela frente. Acontece que como eles são seres que vão contra a lógica estabelecida no mundo real, quanto mais eles usam seus poderes para ir contra essa lógica, mais pode acabar resultando na destruição do mundo, porque seria mais como se eles estivessem quebrando a realidade. Ainda tinha algumas limitações que impediam que isso acontecesse, mas seria questão de tempo até isso finalmente acontecer. Agora, porque a Altair queria ver esse caos todo, meu filho, aí você vai ter que ver o anime, que não quero estragar sua experiência não, meu amigo. E é aqui onde eu vou parar na história. O anime tem uma ideia de que, como eu falei, não costuma ser muito usada, e se já
já foi usada, eles decidiram colocar algumas coisas a mais aí no meio, pra deixar a trama um pouco mais interessante e não só um Battle Royale, que você só quer ver todo mundo caindo na porrada por motivo de porque sim. Quer dizer, é bem isso que a gente quer, mas o anime decidiu entregar um pouco mais pra não ficar tão vazio. Ele meio que faz a mesma coisa que Fate. No começo tá todo mundo lutando porque querem o grau, mas no meio do anime acontece algo que faz o foco não ser a porradaria e dá um pouco mais de história em volta da trama. Por isso que eu meio que considero o Recreators como um Fate, só que de Isekai. Os servos seriam os personagens de várias obras, onde cada um tem um tipo de classe e tem uma história por trás, e os autores não ficam de fora não. Pequeno spoiler aqui. Mas os autores conseguem dar buffs nas suas criações no mundo real, caso eles queiram. Só que não é de um jeito fácil, que seria escrever qualquer coisa num pedaço de papel e isso já seria o suficiente para afetar a criação. Não, tem todo um processo que precisa ser feito cuidadosamente e ainda o resultado pode não ser 100% eficaz na vida real. Essa é uma coisa que eu gostei bastante de ser acrescentada no anime e que ainda foi muito importante para a reta final. Até porque para o verdadeiro problema que era a Altair, eles não puderam economizar na tentativa. Que aliás, já tocando nesse assunto, a Altair é facilmente um dos, se não o melhor personagem desse anime. Ela é uma vilã que consegue passar uma imponência gigante, você também consegue até simpatizar um pouco com o motivo dela querer destruir o mundo, que é algo que acontece bastante na vida real e às vezes acaba levando a um resultado não muito legal. Não quero falar muito disso por ser um assunto meio delicado, mas saibam que tem a ver com a internet ir longe demais com uma certa pessoa. Mas, por mais que o anime consiga executar bem essa ideia e os 12 primeiros episódios dele prendam bastante, infelizmente ele acaba dando uma decaída depois do recap. Essa decaída não chega a deixar o anime ruim, pelo menos na minha opinião, mas comparado com a primeira parte dele, dá uma leve tristeza. Um dos maiores problemas é que depois de tanta preparação pro ato final, ele não foi tão legal com quanto prometia. Além de que também daria pra dizer que muitos personagens não recebem nenhum tipo de desenvolvimento ou atenção o suficiente. E a que realmente acaba brilhando nisso é a Altair, que literalmente acaba roubando os holofotes. Só que depois que ela agarra esses holofotes, ela não solta mais. E tudo então começa a girar em torno só dela depois de um certo tempo. Além de que também, nesse ato final, uma personagem muito legal é praticamente esquecida, que é a Magane. A Magane é a personagem que facilmente todo mundo que vai ver o anime vai gostar dela, porque ela é aquele tipo de personagem onde as palavras são a maior arma dela. E o pior disso tudo é que isso também se aplica à forma literal. Ela até teve uma participação realmente desse ato final, tendo algo bem importante, mas tipo, depois que ela aparece em um episódio ali por alguns minutos, ela some, ela já assumiu já depois do recap. Aí ela simplesmente brota nesse ato final. E se eu tivesse que reclamar de mais uma coisa, seria a resolução de tudo, que sinceramente até que é bonitinho, mas parece um pouco do nada. Além de também dar um 360 na vilã, que só reforça o fato de ter sido meio do nada. E infelizmente pra mim, depois do recap, o anime ele acaba não conseguindo usufruir de todo o potencial que tinha e não conseguindo cumprir tanto que ele acabou prometendo. Mas por incrível que pareça, isso não faz ele ficar ruim, só faz ele ir de um anime ótimo com um início que prende pra um anime bom que tu não tem tanta pressa pra continuar e saber como termina, o que é algo que infelizmente dá uma tristeza se você comparar, mas no geral consegue ser uma experiência até que nova, mas como sempre eu costumo e sempre vou dizer, isso é tudo na minha opinião. Deve ter alguém que acha o contrário e com certeza quem for assistir um anime talvez vá achar. Esse vídeo sinceramente nem foi feito como uma recomendação, mas sim pra falar sobre ele e depender mais de você se você vai assistir ou não. Além de também usar esse anime como exemplo de que depende de como Isekai é usado pra fazê-lo ser bom. Eu mesmo acabei até esquecendo que esse anime é o Isekai enquanto via ele. E no final, é isso, gente. Você que já assistiu o anime, o que tu achou? E aí, você acaba ficando interessado em ver um anime ou não? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então é isso, esse foi o vídeo. Se você é novo aí no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais um vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até.